E para que fosse atribuída claramente a ti a sua emenda, a realizaste por meu intermédio, mas sem que eu o soubesse. Um dia, estando sentado ao lugar de costume diante de meus discípulos, veio Alípio, saudou-me, sentou-se atento ao assunto de que eu tratava. Por acaso, trazia eu nas mãos uma lição para melhor expô-la e tornar mais clara e agradável sua explicação. Pareceu-me oportuno fazer uma comparação com os jogos circenses, com mordaz sarcasmo aos escravos dessa loucura. Mas tu sabes, Senhor, que então não pensei em curar Alípio dessa peste. Todavia tomou para si minhas palavras, acreditando que eu só dissera por sua causa. Qualquer outro tomaria isso com desgosto, mas ele, jovem virtuoso, tomou-o como causa para censurar a si próprio e para me estimar ainda mais. Já havias dito outrora e escrito em teus livros: corrige o sábio, ele te amará. Eu não o repreenderia. Mas tu, servindo-te de todos, quer eles o saibam ou quer não, de acordo com a justa ordem que conheces, fizeste de meu coração e de minha língua carvões abrasadores para cauterizar e curar aquela alma tão promissora, mas pervertida. Senhor, cale teus louvores. Quem não percebe tuas misericórdias, que eu te confesso do mais íntimo de meu ser? Depois de ouvir das minhas palavras, Alípio saiu daquele fosso profundo onde gostosamente se enterrara, negando-se ao torpe prazer, e sacudiu sua alma com corajosa temperança, afastando de si todas as imundícies dos jogos circenses, para onde nunca mais voltou. Depois venceu a resistência paterna para me escolher como mestre, e seu pai cedeu e consentiu, voltando a ser meu discípulo. Foi envolvido comigo na superstição dos maniqueus, apreciando neles aquela ostentação de continência que ele julgava legítima e sincera. Na verdade, porém, era um desvario sedutor, um laço onde caíam almas preciosas, ainda incapazes de avaliar a sublimidade da virtude e, por isso mesmo, vítimas fáceis da aparência que mascara uma virtude hipócrita e fingida. Capítulo 8. A atração do anfiteatro. Não querendo por nada deixar a carreira mundana tão decantada por seus pais, partira antes de mim para Roma a fim de estudar direito. Lá se deixou arrebatar de modo incrível e com incrível avidez pelos espetáculos de gladiadores. A princípio, detestava e aborrecia espetáculos semelhantes. Certa. Uma vez, encontrando-se com alguns amigos e com discípulos que voltavam de um jantar, apesar de resistir, foi arrastado por eles com amigável violência para o anfiteatro, onde naquele dia se celebravam jogos funestos e cruéis. Dizia Alípio: mesmo que arraste para lá meu corpo e o retenha ali, podereis, por acaso, obrigar minha alma e meus olhos a contemplar tais espetáculos? Estarei ali como ausente, e assim triunfarei deles e de vós. Mas eles, não fazendo caso de tais palavras, levaram-no, talvez para verificar se poderia ou não cumprir a palavra. Quando chegaram, ocuparam os lugares que puderam, pois todo o anfiteatro já fervia nas paixões mais selvagens. Alípio, fechando a porta dos olhos, proibiu que sua alma se envolvesse em tal crueldade e também tapou os ouvidos, porque em um lance da luta foi tão grande o clamor da multidão que, vencido pela curiosidade e julgando-se preparado para desprezar vencer a cena, fosse o que fosse, abriu os olhos. Foi logo ferido na alma mais profundamente do que a ferida física do gladiador a quem desejou contemplar, e caiu. Sua queda foi mais miserável que a do gladiador. A causa de tantos gritos, estes entrando-lhe pelos ouvidos, abriram-lhe os olhos para ferir e abater sua alma, mais temerária do que forte, e tanto mais fraca por apoiar-se em si mesma, em lugar de se apoiar em ti. Logo que viu sangue, bebeu junto à crueldade e não se afastou do espetáculo. Pelo contrário, prestou mais atenção. Assim, sem o saber, absorvia o furor popular e se deleitava naquela luta criminosa, inebriado de sangrento prazer. Já não era o mesmo que ali viera. Era agora mais um da turba, a qual se misturou, digno companheiro daqueles que para ali o arrastaram. Que mais direi? Contemplou o espetáculo, gritou, apaixonou-se e foi contaminado de louco ardor que o estimulava a voltar, não só com os que o haviam levado, mas à sua frente, arrastando a outros. Mas tu te dignaste, Senhor, livrá-lo deste estado com mão forte e misericordiosa, ensinando-o a não confiar em si, mas em ti, embora isto... Capítulo 9. Alípio, ladrão. Contra gosto, contudo, essa aventura gravou em sua memória como remédio para o futuro. O mesmo ocorreu com outro fato. Quando ainda era estudante em Cartago e seguia meus cursos, era meio-dia. Alípio estava repassando uma declamação, segundo dos estudantes, quando foi preso como ladrão pelos guardas do foro.
Sem dúvida, o permitiste, meu Deus, apenas para que esse jovem tão grande no futuro começasse já a aprender que, ao julgar outrem, ninguém deve condenar ninguém levianamente e com temerária credulidade. Alípio, pois, passeava diante do tribunal sozinho, com as tábuas e o estilete, quando um jovem estudante, o verdadeiro ladrão, levando escondido o machado, sem que Alípio percebesse, entrou pelas grades que odeiam a Rua dos Banqueiros e se pôs a cortar o seu chumbo. Ao ruído dos golpes, os banqueiros que estavam embaixo alvoroçaram-se e chamaram gente para prender o ladrão, fosse quem fosse. Mas este, ouvindo o vozerio, fugiu depressa, abandonando o machado para não ser preso com ele. Ora, Alípio, que não o vira entrar, viu-o sair e fugir precipitadamente. Curioso, porém, para saber a causa, entrou no lugar, encontrou o machado e se pôs admirado a examiná-lo. Bem nessa hora, chegaram os guardas dos banqueiros e o surpreenderam sozinho, empunhando o machado a cujos golpes alarmados haviam acudido. Prenderam-no, levaram-no e gloriam-se diante dos inquilinos do foro por ter apanhado o ladrão em flagrante. Já o iam entregar aos rigores da justiça, mas a lição devia ficar por aqui, Senhor, porque imediatamente saíste em socorro de sua inocência, da qual eras única testemunha. Quando conduziam à prisão ou ao suplício, veio-lhe o AD superior da direção dos edifícios públicos. Os guardas alegraram-se com esse encontro, pois sempre que faltava alguma coisa no foro, o magistrado suspeitava deles. Agora ele saberia quem era o verdadeiro ladrão. Mas este senhor tinha visto várias vezes Alípio na casa de um senador, a quem visitava com frequência. Reconheceu-o, tomou-o pela mão, separou-o da turba e perguntou-lhe a causa de tamanha desgraça. Informado do que se passara, o arquiteto mandou a turba alvoroçada e enfurecida contra Alípio que o seguisse. Quando chegaram à casa do jovem autor do roubo, achava-se à porta um menino escravo, novo demais para recear comprometer seu amo e que poderia revelar tudo porque o seguira até o foro. Alípio, ao reconhecê-lo, apontou ao arquiteto. Este, mostrando-lhe o machado, lhe disse: "Sabe de quem é este machado?" Ao que o menino respondeu sem demora: "Nosso." Depois de interrogado, confessou o resto. Deste modo, o processo foi transferido para aquela casa, para a confusão da turba que já imaginara tripudiar de Alípio, o futuro dispensador de tua palavra e juiz de tantas causas de tua igreja. Saiu dessa aventura com mais experiência e sabedoria. Capítulo 10. Os Três Amigos. Encontrei Alípio em Roma, onde se uniu a mim com um vínculo de amizade tão estreito que foi comigo para Milão, tanto para evitar nosso afastamento como para exercer o direito, embora mais para agradar aos pais do que por vontade própria. Já por 3 vezes fora assessor, sempre com admirável lisura, e ficando ele mais admirado ainda de que juízes preferissem o dinheiro à inocência. Ficou provada a integridade do seu caráter, não só contra os atrativos da cobiça, mas também contra o aguilhão do medo. Em Roma era assessor do tesoureiro das finanças da Itália. Havia nesse tempo um senador poderosíssimo a quem estavam sujeitos muitos clientes, uns por benefícios, outros por terror, segundo o costume dos poderosos. Este senador tentou fazer não sei que coisa que era proibida pelas leis, e Alípio se lhe opôs. A tentativa de corrompê-lo, Alípio reconheceu, e com riso zombou das ameaças que aquele lhe dirigiu, causando admiração geral pela rara qualidade de sua alma, que não desejava amizade e nem temia a inimizade de homem tão poderoso, conhecido por seus inúmeros meios de prestar favores ou de prejudicar até o próprio juiz, de que Alípio era assessor. Embora se opusesses, também não o fazia abertamente, responsabilizando Alípio, que dizia que ele não lhe permitia fazer o que desejava, porque se acedesse. E era verdade, demitir-se-ia imediatamente. Alípio quase se deixara seduzir pelo amor às letras, mandando copiar códigos segundo a tarifa paga aos trabalhos para o Estado. Porém, consultando a justiça, inclinou-se pelo melhor, preferindo a integridade que lhe proibia esta ação ao poder que lhe a permitia. Isso é fato pequeno, mas o que é fiel no pouco também o é no muito, e de modo nenhum podem ser vãs aquelas palavras saídas da boca de tua verdade. Se não fores fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se nas alheias não fordes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Assim era então este amigo, tão intimamente unido a mim e que comigo buscava o tipo de vida que deveríamos seguir. Também Alípio deixou sua pátria, vizinha de Cartago, e a própria Cartago, onde gozava de boa fama, abandonando as magníficas propriedades do pai, a casa e até a própria mãe, que não o quis seguir.
Veio para Milão apenas para viver comigo na busca apaixonada da verdade e da sabedoria, assim como eu. Ele suspirava, partilhando minha perplexidade, mostrando-se investigador ardoroso da vida feliz e indagador acérrimo das questões mais difíceis. Eram 3 bocas famintas que comunicavam mutuamente a própria fome, esperando que lhes dessemos comida no tempo oportuno, na amargura que, graças à tua misericórdia, sempre seguia. Nossas ações mundanas, se desejávamos entender a causa dos sofrimentos, encontrávamos trevas. Decorridos meus 19 anos, quando comecei a arder no desejo da sabedoria, propondo quando achasse abandonar todas as vãs esperanças e enganosas loucuras das paixões, chegado, porém, aos 30 anos, ainda continuava preso ao mesmo lodaçal, ávido de gozar dos bens presentes que me fugiam e me dissipavam. Entretanto, dizia, amanhã hei de encontrá-la. A verdade aparecerá clara e a abraçarei. Fausto virá e dará todas as explicações. Ó grandes varões da academia, é verdade que não podemos compreender nenhuma coisa com certeza para conduzir nossa vida, mas não procuremos com mais diligência, sem desesperarmos. Já não me parecem absurdas nas Escrituras as coisas que antes me pareciam tais. Posso compreendê-las de modo diferente e mais razoável. Fixei, pois, os pés naquele degrau em que me colocaram meus pais quando criança, até que encontres a verdade em sua evidência. Mas onde e quando buscá-la? Ambrósio não tem tempo livre para me ouvir e a mim falta tempo para ler. Além do mais, onde encontrar os livros e onde ou quando poderei comprá-los? A quem hei de pedi-los? Reparto o tempo, reservemos algumas horas para a salvação da alma. Nasceu uma grande esperança. A fé católica não ensina o que eu pensava, e eu a criticava levianamente. Seus doutores têm como crime limitar Deus à figura humana, e eu ainda hesito em bater para que nos sejam reveladas as outras verdades. As horas da manhã eu dedico aos alunos, mas o que faço das outras? Por que não as consagro a essa busca? Mas quando então visitar os amigos poderosos, de cujos favores necessito? Quando preparar as lições que os alunos me pagam? Quando reparar as forças do espírito descansando em algo aprazível, perca-se tudo. Deixemos essas coisas vãs e fúteis. Entreguemo-nos por completo à busca da verdade. A vida é miserável e a hora da morte incerta. Se esta me surpreender de repente, em que estado sairei do mundo? E onde aprenderei o que deixei de aprender aqui? Não serei antes castigado por essa negligência? Mas e se a própria morte cortar e for o fim a todo cuidado e sentimento? Também seria conveniente investigar este ponto, mas afastemos tais pensamentos. Não é por acaso, nem é em vão que se difunde por todo o mundo a fé cristã com grande prestígio. Deus jamais teria criado tantas e tais coisas por nós se com a morte do corpo terminasse também a vida da alma. Por que hesitar, pois, em abandonar as esperanças do mundo para me consagrar à busca de Deus e da bem-aventurança? Mas espere um pouco. Os bens mundanos também têm seus deleites, que não são pequenos. Não devo deixá-los sem pensar. Seria feio ter de voltar a eles. Eis-me prestes a conseguir um cargo de honra. Que mais posso desejar? Tenho uma multidão de amigos poderosos. Sem me apressar muito, poderia obter no mínimo uma presidência. Poderia então casar-me com uma mulher de alguma fortuna para que meus gastos não fossem muito pesados. Aqui estariam os limites de meus desejos. Muitos homens grandes e dignos de imitação, apesar de casados, dedicaram-se ao estudo da sabedoria. Enquanto assim pensava, os ventos cambiantes impeliam meu coração de um lado para outro. O tempo passava e eu retardava minha conversão ao Senhor, adiando de dia para dia o viver em ti, morrendo, todavia todos os dias em mim mesmo, amando a vida feliz. Temia buscá-la em sua morada, procurava fugindo dela. Pensava que seria muito desgraçado se me visse privado das carícias da mulher. Não pensava ainda no remédio de tua misericórdia que cura esta enfermidade, porque nunca o havia experimentado. Julgava que a continência fosse obra de nossa própria força, que eu pensava não ter. Eu era bastante ingênuo para ignorar que ninguém, como está escrito, é casto sem que tu lhes deis a força. Essa força certamente viria se eu ferisse teus ouvidos com os gemidos de minha alma e com fé firme lançasse em ti meus cuidados. Capítulo 12. Casar ou não? Opunha-se Alípio a que me casasse, repetindo-me que, se o fizesse, não poderíamos dedicar-nos juntos, com segura tranquilidade, ao amor da sabedoria, como há muito desejávamos. Alípio, nessa matéria, era castíssimo, de causar admiração, porque ao entrar na juventude experimentara o prazer carnal, mas não se prendera a ele,
Antes arrependeu-se muito e o desprezou, vivendo depois em perfeita continência. Eu argumentava com os exemplos dos que, embora casados, haviam se dedicado ao estudo da sabedoria, servindo a Deus e guardando fidelidade e amor aos amigos. Contudo, eu estava longe dessa grandeza de alma. Prisioneiro da morbidade da carne, arrastava um prazer mortal minha cadeia, temendo que ela se rompesse e rejeitando as palavras que bem me aconselhavam, como o ferido repele a mão que lhe desfaz as ataduras. Além do mais, a serpente falava por minha boca, Alípio, e pela língua lhe tecia doces laços em seu caminho, para que seus pés honestos e livres se enredassem. Ele admirava-se de que eu, a quem tanto estimava, estivesse tão preso ao visco do prazer, a ponto de afirmar, sempre que tratávamos desse assunto, que me era impossível levar vida casta. Para esgrimir contra a sua admiração, dizia-lhe que havia grande diferença entre sua rápida e furtiva experiência do prazer, de que mal se lembrava, e que por isso podia desprezar facilmente, e as delícias de uma ligação verdadeira, a qual se juntasse o honesto nome de matrimônio. Já não causaria admiração se eu não pudesse desprezar aquela vida. Com isso, Alípio também começou a desejar o matrimônio, não certamente vencido pelo apetite do prazer, mas pela curiosidade. Desejava saber, dizia ele, o que era aquele bem, sem o qual minha vida, que ele tanto apreciava, não me parecia vida, mas tormento. De fato, livre dessa prisão, sua alma pasmava e do espanto passava ao desejo de experimentá-la. Depois, talvez, caísse naquela mesma servidão que o espantava, pois queria fazer um pacto com a morte, e o que ama o perigo nele cairá. Certamente, nem ele nem eu tínhamos grande interesse no que há de bonito e honesto no matrimônio, como a direção da família e a educação dos filhos. Mas o que me mantinha preso e com fortes tormentos era o hábito de saciar minha insaciável concupiscência. A ele era a admiração que o arrastava para o mesmo cativeiro. Assim é, Senhor, até que tu, ó Altíssimo, que não desamparas nosso lodo compassivo por caminhos maravilhosos e ocos, viestes em socorro destes infelizes. Capítulo 13. O pedido de casamento. Instava solicitamente comigo para que me casasse. Já havia feito o pedido e já havia recebido uma promessa, ajudado sobretudo por minha mãe, que nutria a esperança de que eu, uma vez casado, seria regenerado nas águas salutares do batismo. Minha mãe alegrava-se por me ver cada dia mais apto para recebê-lo, vendo que na minha fé se realizavam seus votos e tuas promessas. Contudo, nada revelaste a minha mãe, que a meu pedido e por seu desejo te suplicava com forte clamor de coração todos os dias que lhe desse alguma visão sobre meu futuro matrimônio. Via, sim, algumas coisas vãs e fantásticas que o espírito humano engendra quando preocupado. Ela me relatava sem a confiança que costumava dar às visões que lhe enviava, mas com desprezo dizia que distinguia, por um vago discernimento que não podia explicar com palavras, a diferença que havia entre tuas revelações e os sonhos de sua alma. Contudo, insistia no matrimônio e pediu a mão de uma jovem a que ainda faltavam 2 anos para ser núbio. Em todo o Império Romano era a idade de 12 anos, mas como ela agradava, era preciso esperar. Capítulo 14. Um projeto desfeito. Éramos muitos os amigos que aborreciam as mazelas da agitação da vida humana. Em nossas conversas, havíamos debatido e quase resolvido nos retirar da multidão para viver sossegadamente. Nosso projeto organizava a vida de tal sorte que tudo o que tivéssemos seria comunitário, formando de todos os patrimônios um patrimônio único. Graças à nossa amizade sincera, não haveria mais a fortuna deste ou daquele, mas uma só fortuna comum. Seríamos cerca de 10 homens os que desejávamos formar essa sociedade. Alguns de nós muito ricos, como Romanian, meu conterrâneo, cujos sérios cuidados de negócios o tinham trazido à corte imperial, era muito amigo meu desde menino e um dos que mais instava nesse projeto, tendo sua opinião um grande peso, pois sua riqueza era bem superior à dos outros. Fora combinado que todos os anos 2 de nós, como magistrados, administrariam tudo o que fosse necessário, ficando os outros em paz. Mas quando se começou a discutir se as mulheres consentiriam nesse acordo, alguns dentre nós eram casados e outros pensavam em casar. Todo o plano, tão bem construído, se desvaneceu entre nossas mãos, fez-se em pedaços e teve de ser abandonado. Novamente, aos suspiros e gemidos, voltamos a caminhar pelos largos e batidos caminhos do século, porque em nosso coração havia 1000 pensamentos, mas teu conselho permanece eternamente.
Na tua sabedoria, te rias de nossos projetos e preparas o cumprimento dos teus, a fim de dar-nos alimento no tempo oportuno, abrindo tuas mãos e enchendo-nos de bênçãos. Capítulo 15. A separação da amante. Entretanto, multiplicavam-se meus pecados quando arrancaram do meu lado, por ser impedimento ao meu matrimônio, aquela com quem partilhava o leito. Meu coração, ao qual ela estava unida, ficou ferido e sangrando. Ela, por sua vez, voltando para a África, fez-te voto, Senhor, de jamais conhecer outro homem, deixando comigo o filho natural que dela tivera. Mas eu, desgraçado, fui capaz de imitar aquela mulher. Estava impaciente pelo prazo de 2 anos que deveria transcorrer até receber por esposa aquela que pedira em casamento. E, porque eu não era amante do matrimônio, mas escravo da sensualidade, procurei, pois, outra mulher, não como esposa, mas para alimentar e manter íntegra ou agravada a doença da minha alma sob a tutela do meu hábito, até que contraísse matrimônio. Mas nem por isso sarava a chaga causada pela separação da primeira mulher. Mas, depois de dor e sofrimento agudíssimos, começava a se corromper, doendo tanto mais desesperadamente quanto mais fria se tornava. Capítulo 16. Aproximação de Deus. Louvor e glória a ti, ó fonte das misericórdias. Eu me tornava cada vez mais miserável e tu te aproximavas cada vez mais de mim. Já estava junto de mim tua destra para me arrancar do lodo dos meus vícios e me purificar, e eu não sabia. Mas nada havia que me fizesse sair do profundo abismo dos prazeres carnais, a não ser o medo da morte e de teu juízo futuro, que jamais saiu do meu peito. Através das várias doutrinas que segui, discutia com meus amigos Alípio e Nebo sobre o bem e o mal finais. Meu juízo teria dado a palma a Epicuro se eu não acreditasse na imortalidade da alma e no julgamento de nossos atos, coisas em que Epicuro nunca acreditou. Eu perguntava, se fôssemos imortais e vivêssemos em perpétuo gozo sensorial, sem temor algum de perdê-lo, não seríamos felizes? Que mais poderíamos desejar? Ignorava eu que isto era fruto de uma grande miséria. Não podia, tão imerso no vício e cego como estava, imaginar a luz da virtude e uma beleza invisível aos olhos da carne e somente visível das profundezas da alma. Na minha miséria, não indagava de que fonte provinha esse grande gosto em conversar com os amigos. Por maior que fosse a abundância dos prazeres carnais, segundo a ideia que eu tinha então, eu amava meus amigos desinteressados, também na certeza de que eles me amavam com o mesmo desinteresse. Ó caminhos tortuosos! Ai da alma temerária que depara e mais para os porque só és. Eis que presente e livres de nós, Eros e Éolas, dizendo, correi que eu vos levarei e conduzirei ao termo, e aí serei vosso sustento. Capítulo 1. A ideia de Deus. Já havia morrido minha adolescência má e nefanda. Entrava na juventude e quanto mais crescia em idade, mais vergonhosa se tornava minha vaidade, a ponto de não poder imaginar uma substância além da que se pode perceber com os olhos. Desde que comecei a receber as lições da sabedoria, não mais te imaginava, meu Deus, sob a forma de um corpo humano. Sempre fugi dessa ideia e me alegrava em encontrar essa doutrina na fé de nossa mãe espiritual, a Igreja Católica. Mas não me ocorria outro modo de te imaginar. Sendo eu homem, e que homem, esforçava-me para imaginar a ti, o sumo, o único e verdadeiro Deus. Com toda a minha alma, eu te julgava incorruptível, inviolável e imutável, mesmo não sabendo de onde nem como me vinha esta certeza. Eu via com clareza e tinha como certo que o incorruptível é melhor do que o corruptível. Sem hesitar, colocava o que não pode ser vencido acima do que pode ser, e o que não sofre mudança parecia melhor do que o que é suscetível a mudanças. Meu coração clamava violentamente contra todos os meus fantasmas. Esforçava-me por afugentar, com um só golpe, o Redemonitores Mouses Notebooks teclados. Ao mundo, que é difundido por fora do mundo através do infinito, tal era o ser incorruptível, inviolável e imutável que eu colocava acima do que é corruptível, sujeito à deterioração e às mudanças. O que não ocupava espaço me parecia nada absoluto, perfeito, e não um simples vazio, como quando se tira um corpo de um lugar, permanecendo o lugar vazio de todo o corpo terrestre, úmido, aéreo ou celeste. Mas, enfim, um lugar vazio como que um nada espaçoso. Assim, pois, com o coração pesado, sem consciência clara de mim mesmo, considerava como um perfeito nada. Tudo o que não tivesse extensão por determinado espaço, ou não se difundisse ou pudesse assumir um desses estados. As formas percorridas por meus olhos eram os moldes das imagens pelas quais andava meu espírito.
Não via que a mesma faculdade com que formava essas imagens não era da mesma natureza que elas. Não obstante, não pudesse formá-las se ela não fosse, por sua vez, algo grande também. A ti, vida de minha vida, imaginava-se como um ser imenso, penetrando por todas as partes, através dos espaços infinitos, toda a massa do mundo, alastrando-se sem limites na imensidão, de sorte que a terra, o céu e todas as coisas te continham, e tudo isso tinha em ti seu limite, sem que te limitasse em parte alguma. Assim como a massa do ar, deste ar que está sobre a terra, não impede a passagem da luz do sol, não impede de atravessar, de penetrar, sem romper ou cortar, antes enchendo-a totalmente. Assim eu pensava que não somente a substância do céu, do ar e do mar, mas também a da terra se deixava atravessar e penetrar por ti em todas as suas partes, grandes e pequenas, que receberiam tua presença. Que com secreta inspiração governa interior e exteriormente tudo o que criaste. Assim conjecturava eu, por não poder imaginar-te de outra forma. Mas minha conjectura era falsa, porque se assim fosse, uma porção maior da terra seria parte maior de ti, e uma porção menor da terra conteria parte menor. E de tal modo estariam assim impregnadas de ti, que o de um elefante conteria mais de ti do que o passarinho, pois este é mais pequeno. Fragmentos universais presentes do universo, por serem pequenos, o que não acontece. Mas ainda não tinhas iluminado minhas trevas. Capítulo 2. Objeção contra o maniqueísmo. Basta-me, Senhor, para calar aqueles enganados, enganadores e muitos charlatães, pois o que se ouvia de sua boca não era a tua palavra. Basta-me certamente o argumento que há muito tempo, estando ainda em Cartago, costumava propor-lhe Nebo, impressionando a todos os que então o ouvimos. Que poderia fazer contra ti? Dizia aquela não sei que raça de trevas que os maniqueus costumam a-te como massa hostil. Se não quisesses lutar contra ela, se respondessem que te podia ser nociva em algo, então serias vulnerável e corruptível. Se dissessem que não te podia prejudicar nada, não haveria razão para luta. Luta essa em que uma parte de ti mesmo, um de teus membros, produto de tua própria substância, se misturava às forças adversas, a naturezas não criadas por ti. Assim se corromperia, degradando a ponto de mudar sua felicidade em miséria e de necessitar de auxílio para se libertar, purificar. E essa parte de ti seria a alma que teu verbo devia salvar da escravidão. Ele que é livre de impurezas, ele que é imaculado da corrupção, ele que é intacto, sem ser corruptível, sendo feito de uma só e mesma substância. E assim se declaram incorruptíveis tudo o que és. Isto é a substância que te forma. Todas essas proposições são erros execráveis. Eles te consideram corruptível. Essa mesma afirmação também é falsa e abominável logo à primeira vista. Bastava-lhe, mas todas as criaturas e todas as coisas, todavia faltava-me ainda uma explicação. A solução do problema da causa do mal, qualquer que ela fosse, estava certa de que deveria buscá-la onde não me visse. Obrigado por sua causa a julgar mutável a um Deus imutável, porque isso seria transformar-me no mal que procurava. Por isso buscava com segurança, certo de que era falsidade o que diziam os maniqueus. Deles fugia com toda a alma, porque via suas indagações sobre a origem do mal cheias de malícia, preferindo crer que tua substância era passível de sofrer o mal do que a dele ser susceptível de o cometer. Esforçava-me por compreender a tese que ouvira professar, de que o livre-arbítrio da vontade é a causa de praticarmos o mal e de teu reto juízo é a causa do mal que padecemos. Mas era incapaz de entendê-lo com clareza e, esforçando-me por afastar desse abismo os olhos do meu espírito, nele me precipitava de novo. Tentando reiteradamente fugir dele, sempre voltava a recair. O fato de eu ter a consciência de possuir uma vontade, como tinha consciência de minha vida, era o que me erguia para a tua luz. Assim, quando queria ou não queria alguma coisa, estava certíssimo de que era eu e não outro que queria ou não queria. E então me convencia de que ali estava a causa do meu pecado. Quanto ao que fazia contra a vontade, notava que isso mais era padecer do mal do que praticá-lo. Julgava que isso não era culpa, mas castigo, que me estava a confessar justamente ferido por ti, considerando tua justiça. Mas de novo refletia: quem me criou não foi o bom Deus, que não só é bom, mas a própria bondade. De onde então me vem essa vontade de querer o mal e de não querer o bem? Seria talvez para que eu sofra as penas merecidas. Quem depositou em mim e semeou minha alma esta semente de amargura, sendo eu totalmente obra de meu dulcíssimo Deus? Se foi o demônio que me criou, de onde ele veio?
E se este, de anjo bom, se fez demônio por decisão de sua vontade perversa, de onde lhe veio essa vontade má que o transformou em diabo, tendo ele sido criado anjo por um Criador boníssimo? Tais pensamentos, de novo, me deprimiam e sufocavam, mas não me arrastavam até aquele abismo de erro, onde ninguém te confessa e onde se antepõe a tese de que tu és sujeito ao mal, a considerar o homem capaz de o cometer. Capítulo 4. A substância de Deus. Empenhava-me então por descobrir as outras verdades, como havia descoberto que o incorruptível é melhor que o corruptível. E por isso confessava que tu, qualquer que fosse tua natureza, devia ser incorruptível, porque ninguém pode nem poderá jamais conceber algo melhor do que tu, que és o sumo bem por excelência. Por isso, sendo certíssimo e inegável que o incorruptível é superior ao corruptível, o que eu já fazia, meu pensamento já poderia conceber algo melhor do que meu Deus, se não fosses incorruptível. Portanto, logo que vi que o incorruptível deve ser preferido ao corruptível, imediatamente deveria buscar-te no incorruptível para depois indagar a causa do mal, isto é, a origem da corrupção, que de nenhum modo pode afetar tua substância. É certo que nem por vontade, nem por necessidade, nem por qualquer acontecimento imprevisto pode a corrupção afetar nosso Deus, porque ele é Deus e não pode querer senão o que é bom. E ele próprio é o sumo bem, e estar sujeito à corrupção não é nenhum bem, tampouco poder ser obrigado contra a tua vontade, seja o que for, porque tua vontade não é maior do que teu poder. Seria maior caso pudesse ser maior do que és, pois a vontade e o poder de Deus são o mesmo Deus. E que pode haver de imprevisto para ti, se conheces todas as coisas e se todas elas existem porque as conheces? Mas por que tantas palavras para demonstrar que a substância de Deus não é corruptível, já que, se o fosse, não seria Deus? Capítulo 5. A origem do mal. Eu buscava a origem do mal, mas de modo errôneo, e não via o erro que havia em meu modo de buscá-la. Desfilava diante dos olhos de minha alma toda a criação, tanto que podemos ver como a terra, o mar, o ar, as estrelas, as árvores e os animais, como que não podemos ver como o firmamento e todos os anjos e seres espirituais. Estes, porém, como se também fossem corpóreos, colocados em minha imaginação em seus respectivos lugares, fiz de tua criação uma espécie de massa imensa, diferenciada em diversos gêneros de corpos, uns corpos verdadeiros e espíritos que eu imaginava como corpos, e eu a imaginava não tão imensa quanto ela era realmente. O que seria impossível, mas quanto me agradava, embora limitada por todos os lados. E a ti, Senhor, como a um ser que a rodeava e penetrava por todas as partes, infinito em todas as direções, como se fosses um mar incomensurável que tivesse dentro de si uma esponja tão grande quanto possível, limitada e toda embebida em todas as suas partes desse imenso mar. Assim é que eu concebi a tua criação, finita, cheia de ti, infinito. E dizia, eis aqui Deus, e eis aqui as coisas que Deus criou. Deus é bom, imenso e infinitamente mais excelente que suas criaturas. E como é bom, fez boas todas as coisas, e vede como as abraça e penetra. Onde está, pois, o mal? De onde e por onde conseguiu penetrar no mundo? Qual é a sua raiz e sua semente? E se tememos em vão, o próprio temor já é certamente um mal que atormenta e espicaça, sem motivo, nosso coração. E tanto mais grave quanto é certo que não há razão para temer. Portanto, ou o mal que tememos existe, ou o próprio temor é o mal. De onde, pois, procede o mal? Se Deus, que é bom, fez boas todas as coisas, bem superior a todos os bens, o bem supremo criou, sem dúvida, bens menores do que ele. De onde, pois, vem o mal? Acaso a matéria de que se serviu para a criação era corrompida, e ao dar-lhe forma e organização, deixou nela algo que não converteu em bem? E por que isto? Acaso, sendo onipotente, não podia mudá-la, transformá-la toda, para que não restasse nela semente do mal? Enfim, por que se utilizou dessa matéria para criar? Por que sua onipotência não aniquilou totalmente? Poderia ela existir contra sua vontade? E se é eterna, por que deixou existir por tanto tempo no infinito do passado, resolvendo tão tarde servir-se dela para fazer alguma coisa? Sendo onipotente, não poderia suprimir a matéria, ficando ele só, bem total, verdadeiro, sumo e infinito? E se não era conveniente que, sendo bom, não criasse nem produzisse bem algum, por que não destruiu e aniquilou essa matéria má, criando outra que fosse boa e com a qual plasmar toda a criação? Porque ele não seria onipotente se não pudesse criar algum bem sem a ajuda dessa matéria que não havia criado. Tais eram os pensamentos de meu pobre coração,
oprimido pelos pungentes temores da morte e sem ter encontrado a verdade. Contudo, arraiga sempre mais em meu coração a fé de teu Cristo, nosso Senhor e Salvador, professada pela Igreja Católica. Fé ainda incerta, certamente em muitos pontos, e como que flutuando fora das normas da doutrina. Minha alma, porém, não abandonava, e cada dia mais se abraçava. Capítulo 6. O absurdo dos horóscopos. Também já havia rechaçado as enganosas predições e ímpios delírios dos astrólogos. Ainda por isso, meu Deus, quero confessar tuas misericórdias. Desde o mais íntimo de minha alma foste tu e só tu, pois quem pode afastar-nos da morte e do erro, senão a vida que desconhece a morte? A sabedoria que ilumina as pobres inteligências, sem precisar de outra luz, e que governa o mundo, até as folhas que tremulam nas árvores. Foste tu que medicaste a obstinação com que me opunha ao sábio velho Vinciano e ao magnânimo jovem Nebido, que diziam, o primeiro convém, o segundo com alguma hesitação, mas frequentemente não existira tal arte de predizer as coisas futuras, e que as conjecturas dos homens muitas vezes têm concurso do acaso, e que de tanto repetir acertavam em predizer algumas coisas, sem que os mesmos que as diziam o soubessem. Foste tu que me fizeste encontrar um amigo, muito afeiçoado a consultar os astrólogos, não entendido nessa ciência, mas que consultava por curiosidade. Conhecia ele uma história que ouvira do pai, segundo a qual dizia ignorar até que ponto essa história era valiosa para destruir a autoridade daquela arte. Esse homem, chamado Firmino, educado nas artes liberais e instruído na eloquência, veio me consultar como amigo íntimo sobre alguns assuntos nos quais alimentava esperanças mundanas, para ver qual seria meu vaticínio conforme suas constelações, como eles dizem. Eu, que já começara a opinião de Nebido, embora não me negasse a fazer-lhe o horóscopo e expor-lhe as suas conclusões, acrescentei, contudo, que estava quase persuadido de que tudo aquilo era ridícula quimera. Então ele me contou que seu pai tinha grande interesse na leitura de tais livros e que tivera um amigo igualmente apaixonado. Conversando sobre a matéria, empolgaram-se cada vez mais no estudo daquelas coisas e chegaram ao ponto de observar os momentos do nascimento até dos animais domésticos, notando a posição das estrelas a fim de coligir dados. Experimentais daquela pseudo-arte, Firmino me relatava ter ouvido o pai contar que, estando sua mãe para dar à luz, também estava grávida uma serva daquele amigo de seu pai, coisa que não poderia passar despercebida a seu senhor, que cuidava com extrema diligência e precisão de conhecer até o parto das cadelas. Sucedeu que, contando com o maior esmero os dias, horas e suas menores parcelas, a escrava e a senhora deram à luz no mesmo momento, o que os obrigou a fazer até em seus meneses os mesmos horóscopos para um e para outro. O que passou a ser um outro cri, e conseguiram fazer facilmente, como se o fato se passasse em suas próprias casas. Firmino contava que os mensageiros que haviam sido enviados vieram a se encontrar à mesma distância de suas respectivas casas, de modo que não se podia notar a menor diferença na posição das estrelas, assim como nas demais frações de tempo. No entanto, Firmino, como filho de grande família, corria pelos mais brilhantes caminhos do mundo, crescia em riquezas e era coberto de honras. Ao passo que o escravo, sujeito ainda ao jugo da escravidão, tinha que servir a seus senhores, segundo ele próprio contava, pois o conhecia. Ouvindo essa história, na qual acreditei pelo crédito que merecia seu narrador, toda minha resistência se quebrou. Esforcei-me em seguida para afastar Firmino daquela vã curiosidade, dizendo-lhe que, pelo seu horóscopo e para ser verdadeiro, deveria certamente considerar a seus pais como os primeiros entre seus concidadãos, o renome da sua família, a mais nobre da cidade, seu nascimento ilustre, sua educação esmerada e seus conhecimentos nas artes liberais. Pelo contrário, se aquele servo me consultasse sobre o tal horóscopo, que era o mesmo de Firmino, se também tivesse de lhe dizer a verdade, deveria ver nos mesmos signos sua família paupérrima. Para dizer a verdade, vendo os mesmos sinais celestes, deveria tirar conclusões divergentes, porque fazer prognósticos semelhantes seria mentir. De onde concluo com toda certeza que as predições verdadeiras não podem ser atribuídas a uma arte, mas ao acaso, e que as falsas não se devem à ignorância dessa arte, mas à mentira do acaso. Após esta abertura, e nela baseado, ruminava dentro de mim tais coisas, para que nenhum daqueles loucos que buzinavam nisso, o lucro, e a quem eu então desejava refutar e ridicularizar,
Não me objetassem que Firmino ou o pai podiam ter contado mentiras. Voltei, pois, minha atenção ao caso dos gêmeos, muitos dos quais saem do seio materno com tão breve intervalo de tempo que, por mais que o pretendam importante, não pode ser apreciado pela observação humana, nem pode ser considerado nos signos que o astrólogo lançará mão para fazer uma previsão certa. Mas os vaticínios não serão verdadeiros, pois, vendo os mesmos signos, deveria predizer a mesma sorte para Esaú e Jacó, sendo que os sucessos da vida de ambos foram muito diversos. O astrólogo, portanto, deveria prognosticar coisas falsas, ou no caso de falar coisas verdadeiras, estas forçosamente deveriam ser diferentes, a despeito da identidade das observações. Logo, se seus prognósticos fossem verdadeiros, não seriam por efeito da arte, mas do acaso, porque tu, Senhor Governador Justíssimo do Universo, por inspiração secreta, desconhecida dos consulentes e astrólogos, fazes que cada um ouça a resposta que lhe convém, de acordo com os méritos das almas, do fundo do abismo de teu justo juízo. E que o não diz que é isso, por isso não diga, porque é um simples homem. Contudo, eu buscava que de mim nascia na tua substância imutável, na tua providência para os homens e na tua justiça que os julgará. Já acreditava que traçaste o caminho da salvação dos homens rumo à vida que sobrevém depois da morte em Cristo, teu Filho e Senhor nosso, e nas sagradas Escrituras recomendadas pela autoridade de tua Igreja Católica. Salvas e fortemente arraigadas, estas verdades em meu espírito buscava eu ansiosamente a origem do mal. Que tormentos, como que de parto, eram aqueles de meu coração. Que gemidos, meu Deus! E ali estavam teus ouvidos atentos, e eu não sabia. Quando, em silêncio, me esforçava, impacientes buscas, altos clamores se elevavam até tua misericórdia. Eram as silenciosas angústias de minha alma. Tu só sabes o que eu padecia, mas homem algum sabia. De fato, quão pouco era o que minha palavra transmitia aos meus amigos mais íntimos. Chegava, porventura, a eles o tumulto de minha alma, que nem o tempo nem as palavras bastavam para declarar. Contudo, chegavam a teus ouvidos as queixas que em meu coração rugiam, e meu desejo estava diante de ti. Mas a luz de meus olhos não estava contigo, porque ela estava dentro, e eu olhava para fora. Ela não ocupava espaço algum, e eu só pensava nas coisas que ocupam lugar, e não achava nelas lugar de descanso, nem me acolhiam de modo que pudesse dizer, basta, aqui estou bem. Nem me permitiam que eu fosse para onde me sentisse satisfeito. Eu era superior a estas coisas, mas sempre inferior a ti. Serias minha verdadeira alegria se eu te fosse submisso, pois sujeitasse a mim tudo o que criaste. Inferior a mim, tal seria o justo equilíbrio e a região central de minha salvação, permanecer como imagem tua e servindo ser o Senhor de meu corpo. Mas como me levantei soberbamente contra ti, investindo contra meu Senhor, coberto com o escudo de minha dura servidão, até mesmo as criaturas inferiores se fizeram superiores a mim e me oprimiam, e não me davam um momento de alívio e de descanso. Quando as olhava, elas me vinham ao encontro atabalhoadamente de todos os lados, mas quando nelas me concentrava, tais imagens corporais me barravam, como se me dissessem, para onde vais, indigno e impuro? E estas recobravam forças com a minha chaga, porque humilhaste o soberbo. Como a um homem ferido, minha presunção me separava de ti, e meu rosto, de tão inchado, fechava meus olhos. Capítulo 1. A piedade de Deus. Mas tu, Senhor, permaneces eternamente e não te irás eternamente contra nós, porque te compadeces da terra e do pó, e foi de teu agrado corrigir minhas deformidades. Tu me aguças com estímulos interiores para que estivesse impaciente, até que, por uma visão interior, te tornasse para mim uma certeza. O inchaço de meu orgulho baixava, graças à mão secreta de tua medicina. A vista de minha alma perturbada e obscurecida ia sarando dia a dia, graças ao colírio das dores salutares. Capítulo 9. Agostinho e o neoplatonismo. Primeiramente, querendo tu mostrar-me como resistes aos soberbos e dás tua graça aos humildes, e com quanta misericórdia ensinaste aos homens o caminho da humildade, por ter-se feito carne teu verbo e ter habitado entre os homens, me fizeste chegar às mãos, por meio de um homem inchado de monstruoso orgulho, alguns livros dos platônicos traduzidos do grego para o latim. Neles eu li, não com estas palavras, mas substancialmente o mesmo, e expresso com muitos e diversos argumentos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este estava desde o princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito do que foi feito.
O que foi feito é vida nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Diziam também que a alma do homem, embora dê testemunho da luz, não é a luz, mas o Verbo. Deus é a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo, e que neste mundo estava, e que o mundo é criatura sua, e que o mundo não o conheceu, e que ele veio para sua morada, e que os seus não o receberam, e que a quantos o receberam deu o poder de se fazerem filhos de Deus, desde que acreditassem em seu nome. Isto não o li nesses livros. Também neles li que o Verbo de Deus não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não o li naqueles livros. Igualmente achei nesses livros, dito de diversos e múltiplos modos, que o Filho, consubstancial ao Pai, não considerou usurpação ser igual a Deus, porque o é por natureza. Não dizem, porém, que se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo, que se fez semelhante aos homens, sendo julgado o homem por seu exterior, e que se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o ressuscitou entre os mortos, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. Nele se diz também que, antes e sobre todos os tempos, teu Filho único permanece imutável, eterno consigo, e que de sua plenitude recebem as almas para sua bem-aventurança, e que para serem sábias são renovadas, participando da sabedoria que permanece em si mesma. Mas não se encontra escrito ali que morreu no tempo marcado pelos ímpios, e que não perdoaste a teu Filho único, mas que o entregaste por todos nós, porque escondeste estas coisas aos sábios e as revelaste aos humildes, a fim de que os atribulados e sobrecarregados viessem a ele, para que os reconfortasse, porque ele é manso e humilde de coração, dirige os pequenos na justiça e ensina aos mansos seu caminho, vendo nossa humildade e nosso trabalho, e perdoando todos os nossos pecados. Mas aqueles que, erguendo-se sobre uma doutrina, digamos, mais sublime, não ouvem ao que lhes diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E ainda que conheçam a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, mas se desvanecem em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscurece. E dizendo que são sábios, se tornam estultos. E por isso li também nesses livros que a glória de tua natureza incorruptível havia sido transformada em ídolos e simulacros de todo tipo, à semelhança da imagem do homem corruptível, das aves, dos quadrúpedes e serpentes. Isto é, naquele alimento do Egito, pelo qual Esaú perdeu sua primogenitura. Israel, teu povo primogênito, voltando o coração para o Egito, honrou em teu lugar a cabeça de um quadrúpede, curvando tua imagem, isto é, a própria alma, diante da imagem de um bezerro, comendo feno. É o que encontrei nesses livros, mas delas não me alimentei, porque agradou-me, Senhor, tirar de Jacó o opróbrio de sua inferioridade, para que o maior servisse ao menor, chamando os gentios para a tua herança. Também eu vinha dentre os gentios para ti e interessei-me pelo ouro que por tua vontade teu povo trouxera do Egito, pois era teu onde quer que estivesse. E disseste aos atenienses, por boca de teu apóstolo, que em ti vivemos, nos movemos e temos nosso ser, como alguns deles o disseram. E é deles que vinham os livros que me ocupavam, mas não me fixei nos ídolos dos egípcios, aos quais sacrificavam com teu ouro, os que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo ante a criatura do que é o Criador. Capítulo X, a descoberta de Deus. Estimulado por estas leituras a voltar a mim mesmo, entrei, guiado por ti, no profundo de meu coração, e o pude fazer porque te fizeste minha ajuda. Entrei e vi com os olhos da alma, acima desses mesmos olhos, acima de minha inteligência, a luz imutável. Não esta vulgar e visível a todos os olhos de carne, nem outra do mesmo gênero, embora maior, era muito mais clara e enchendo com tua força todo o espaço. Não era esta luz, mas uma luz diferente de todas estas. Ela não estava sobre meu espírito, como o azeite sobre a água, como o céu sobre a terra, mas estava acima de mim, porque me criou. Eu lhe era inferior por ter sido criado por ela. Quem conhece a verdade, conhece a luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor a conhece, ó eterna verdade, amor verdadeiro, amada eternidade, tu és meu Deus. Por ti suspiro dia e noite. Quando te conheci pela primeira vez, ergues-me para me fazer ver que havia algo para ser visto, mas que eu ainda era incapaz de ver.
Deslumbras a fraqueza de minha vista com o fulgor do teu brilho, e eu estremeci de amor e temor. Pareceu-me estar longe de ti, numa região desconhecida, como se ouvir a tua voz do alto. Sou o pão dos fortes. Cresce, come-me. Isso não me transformará em ti, como fazes com o alimento da tua carne, mas tu serás mudado em mim. E conheci então que castigaste o homem por causa de sua curiosidade e que secaste minha alma como uma teia de aranha. E eu disse, porventura não existe a verdade por não ser difusa pelos espaços finitos e infinitos? E tu me gritaste de longe, na verdade eu sou o que sou. E eu ouvi como se houvesse no coração, sem deixar motivo para dúvidas. Antes, mais facilmente duvidaria de minha vida do que da existência da verdade que se manifesta na inteligência pelas coisas da criação. Capítulo 11. Deus e as criaturas. E contemplei as outras que estão abaixo de mim, e vi que nem existem absolutamente, nem absolutamente deixam de existir. Certamente existem porque procedem de ti, mas não existem pois não são o que és, porque só existes e és imutável. Assim, é apegado a Deus, porque, senão, não poderia, porém, permanecendo em si, renova todas as coisas. E tu és o meu Senhor, porque não necessitas de meus bens. Capítulo 12. O mal e o bem da criação. Também posso entender que são boas as coisas que se corrompem. Se fossem sumamente boas, não poderiam se corromper, como tampouco poderiam se não fossem boas de algum modo. Com efeito, se fossem sumamente boas, seriam incorruptíveis, e se não tivessem nenhuma bondade, nada haveria nelas que se pudesse corromper, porque a corrupção é o mal e não poderia ser nociva se não diminuísse o bem real. Logo, ou a corrupção é inofensiva, o que é impossível, ou o que é certo, tudo que se vê é privado de algum bem. E assim, se algo for privado de todo bem, deixará de existir. E se subsistisse sem poder ser, seria porque pereceria. O incorruptível haverá maior absoluto. Porém, bem ao lado de todo o bem está o nada absoluto, de onde se segue que, enquanto as coisas existem, elas são boas. Portanto, tudo o que existe é bom, e o mal, cuja origem eu procurava, não é uma substância, porque se o fosse, seria um bem de fato. Ou ele seria substância incorruptível e, portanto, um grande bem, ou seria uma substância corruptível que não se poderia corromper se não fosse boa. Vi, pois, e foi para mim evidente que tu eras o autor de todos os bens e que não há em absoluto substância alguma que não tenha sido criada por ti. E como não as fizeste todas iguais, todas as coisas existem porque cada uma por si é boa e todas juntas são muito boas, porque nosso Deus fez todas as coisas muito boas. Capítulo 13. Os louvores da criação. E para o Senhor não existe absolutamente o mal, nem para a universalidade da tua criação, porque nada existe fora dela para romper ou corromper a ordem que tu lhe impuseste. Todavia, em algumas de suas partes, determinados elementos não se harmonizam com outros, e estes são considerados maus. Mas, como esses mesmos elementos combinam com outros, são da mesma forma bons e bons em si mesmos. E mesmo esses elementos que não concordam entre si, se harmonizam com a parte inferior das criaturas que chamamos terra, com seu céu cheio de nuvens e de ventos como lhe é conveniente. Longe de mim dizer, oxalá não existissem estas coisas. Embora considerando-as separadamente, eu as desejasse melhores. Somente o fato de existirem deveria bastar para eu te louvar, porque o proclamam os dragões da terra e todos os abismos, o fogo, o granizo, a neve. O vento da tempestade que executam tuas ordens, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, os répteis e todas as aves, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os jovens e as virgens, os anciãos e as crianças. Todos louvam o teu nome. Mas como também do alto dos céus é louvado, que seja louvado o nosso Deus lá no alto, por todos os teus anjos, todas as potestades, o sol e a lua, todas as estrelas e a luz, os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus glorificam teu nome. Eu já não desejava nada melhor, porque, considerando o todo, os elementos superiores me pareciam, sem dúvida, melhores que os inferiores, mas um julgamento mais sadio me fazia considerar o todo melhor que os elementos superiores tomados à parte. Capítulo 14. Recapitulação. Não há juízo sadio nos que se desagradam com alguma parte de tua criação, como acontecia comigo quando me desagradavam tantas de tuas obras. Mas como minha alma não se atrevia a desgostar do meu Deus, não queria considerar como obra tua o que lhe desagradava. Por isso fui atrás da teoria das duas substâncias, na qual não achava descanso e repetia coisas alheias.
Desembaraçando-me desses erros, imaginara para si um Deus que se difundia pelos espaços infinitos e, julgando que eras tu, colocou em seu coração e de novo se tornou o templo de seu ídolo, coisa abominável a teus olhos. Mas depois que afagaste minha cabeça sem que eu percebesse e fechaste meus olhos para que não vissem a vaidade, desprendi um pouco de mim mesmo e minha loucura adormeceu profundamente. Quando despertei em teus braços, vi que eras infinito, não daquele modo, e esta visão não procedia da carne. Capítulo 15. Deus e a criação. Contemplei depois as outras coisas e vi que deviam a ti sua existência e que todas estão contidas em ti, não como em um lugar material, mas de modo diferente. Conservas todas elas em tua verdade, sustentadas na tua mão. Todas as coisas são verdadeiras enquanto existem, e só é falso o que julgamos existir, mas não existe. Também vi que cada coisa adapta-se não só a seus lugares, mas também a seus tempos, e que tu, que és o único eterno, não começaste a agir depois de infinitos espaços de tempo, porque todos os espaços de tempo, passados ou futuros, não teriam passado nem viriam se tu não agisses e não fosses permanente. Capítulo 16. Onde está o mal? Entendi por experiência que não é de admirar que o pão seja enjoativo ao paladar enfermo, mesmo sendo tão agradável para o paladar sadio, e que olhos enfermos considerem odiosa a luz que, para os límpidos, é tão cara. Se tua justiça desagrada aos maus, muito mais desagradam a víbora e o caruncho que criaste, bons e adaptados à parte inferior da tua criação, com a qual também bem os maus se assemelham, tanto mais quanto mais diferem de ti. Assim como os justos se assemelham às partes superiores do mundo na medida em que se assemelham a ti, indaguei o que era a iniquidade e não achei substância, mas a perversão de uma vontade que se afasta da suprema substância de ti, meu Deus, e se inclina para as coisas baixas, derramando suas entranhas e se entumecendo exteriormente. Capítulo 17. Caminho para Deus. Admira-me já te amar, e não há um fantasma em teu lugar, mas não era estável no gozo de meu Deus. Era arrebatado a ti por tua beleza e logo afastado de ti pelo meu peso, que me precipitava sobre a terra a gemer. Meu peso eram os hábitos carnais, mas tua lembrança me acompanhava. Nem absolutamente duvidava da existência de um ser a quem eu devia me unir, embora não estivesse apto para esta união, porque o corpo que se corrompe sobrecarrega a alma e a morada terrena oprime o espírito. Carregado de cuidados, estava certíssimo de que tuas belezas invisíveis se descobrem à inteligência desde a criação do universo, por meio de tuas obras, bem como teu poder eterno e tua divindade. Buscava saber de onde me vinha minha faculdade de apreciar a beleza dos corpos, quer celestes, quer terrenos, e o que me permitia julgar rápida e cabalmente das coisas mutáveis, quando dizia, isto deve ser assim, aquilo não deve ser assim. Procurando a origem de minha faculdade de julgar, quando assim julgava, achei a eternidade mutável e verdadeira acima de meu espírito mutável. Gradualmente fui subindo dos corpos para a alma que sente por meio do corpo e dela a sua força interior, a qual os sentidos comunicam às coisas exteriores, que é o limite alcançado pelos animais. Daqui passei para o poder do raciocínio, ao qual cabe julgar as percepções dos sentidos corporais. Por sua vez, julgando-se sujeito a mudanças, levantou-se até a sua própria inteligência e afastou-se de suas cogitações habituais. Livrou-se da multidão de fantasmas contraditórios para descobrir que luz a inundava, quando, sem nenhuma dúvida, afirmava que o imutável deve ser preferido ao mutável. E também de onde lhe vinha o conhecimento do próprio imutável, porque, se não tivesse dele alguma noção, nunca o preferiria ao mutável com tanta certeza. E finalmente chegou aquele que é um único lampejo. Foi então que tuas perfeições invisíveis se apresentaram à minha inteligência por meio de tuas obras, mas não pude fixar nelas meu olhar. Minha fraqueza se recobrou e voltei a meus hábitos, não levando comigo senão uma lembrança amorosa e, por assim dizer, o desejo do perfume do alimento saboroso que eu ainda não podia comer.